Olá, queridos. Boa noite a todos. Que bom estar com vocês aqui. E nessa noite eu quero fazer uma gravação do tema que eu tenho já enviado para vocês durante toda a semana, que eu tenho falado sobre porções diárias para a sua vida, sobre o tema Transformados pela Provação. Esse tema nós começamos e já estamos no 11º, né? Na 11ª parte. Vamos estar fazendo o encerramento na 12ª parte. E nessa 11ª parte, eu resolvi, então, gravar um vídeo, porque é um tema muito profundo, é um tema muito interessante, um tema muito abrangente, um tema que nos fala de algo que aconteceu na igreja primitiva e que abalou a igreja naquela época e trouxe um temor. A Bíblia diz que caiu um temor muito grande sobre a igreja. E eu quero então falar sobre isso com vocês nessa noite. Você tem uma Bíblia em casa, então você abra a sua Bíblia, né, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amados, no sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter poupado a vida de Ananias e esposa, mas não fez. O texto bíblico, Atos capítulo 5, versículo 3 a 4, diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus, né? Essa palavra de Deus, ela traduz algo tremendo e algo profundo para as nossas vidas. Porque, como eu disse para vocês, é algo que aconteceu na vida da igreja primitiva, e a igreja primitiva estava vivendo já o momento da graça. Jesus Cristo já havia vindo, Jesus Cristo já tinha morrido, já havia ressuscitado e já estava assunto aos céus. A história de Ananias e Safira, amados, nos ensina que aquilo que fazemos pela igreja não deve ser inventariado para a nossa fama ou para o nosso orgulho pessoal, mas sim para a honra e para a glória de Deus, simplesmente para a glória de Deus. O terceiro evento demarcatório do início da Igreja de Cristo foi resultado do espírito comunitário e participativo que ela inaugurou. Porque nós sabemos que igreja é coinonia, é comunhão, é solidariedade, é espírito de equipe. E a igreja que se originou em Jerusalém possuía tudo isso e muito mais disso. O sentimento de isolamento e solidão que o ser humano possuía passou a ser substituído pelo sentido de convivência e compartilhamento que o amor de Cristo trouxe ao coração do homem. Todos se envolviam numa causa única, havendo interesse e busca pela alegria e felicidade de todos. Daí a confraternização, inaugurada pela Igreja de Jerusalém, onde os que criam, pensavam e sentiam do mesmo modo. Repartiam uns com os outros e cada um recebia a sua parte de acordo com a sua necessidade, dentro de um ambiente especial e significativo como esse. Logicamente, surgem aqueles que, por não entenderem o que está realmente acontecendo ou por desejarem tirar um proveito maior de tudo, mesmo que seja por vaidade pessoal, vão agir, é claro, de forma inadequada e prejudicial ao grupo. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu na sua igreja? De pessoas agirem dessa forma, pensarem em si, egoisticamente, elas não estão com Cristo centralizados, elas não estão vivendo uma vida cristocêntrica, mas uma vida egocêntrica. Isso aconteceu com Ananias e Safira. E nós vemos que dentro desse ambiente significativo, nós sabemos que surgem essas pessoas que querem viver dessa forma, né, prejudicando assim a toda a igreja, a todo o grupo. A história de Ananias e Safira é um triste exemplo desta realidade. Porque por querer alcançar talvez uma notoriedade maior entre os seus irmãos, ou por um descabido sentimento de inveja, que tiveram da atitude de Barnabé, que se tornou elogiado em meio aos demais pelo gesto que estiver doando integralmente um dos seus bens à igreja. Eles vão vender um terreno também
E em vez de darem todo o valor recebido à igreja, deram uma parte apenas. Era comum naquela época, as pessoas, elas vendiam seus bens porque elas tinham tudo em comum, né? Então elas vendiam seus bens, né? E a Bíblia diz que elas então vinha e depositava aos pés dos apóstolos, né? Para que ajudassem aos menos favorecidos, aos que estavam em situações difíceis, às viúvas, aos órfãos. Então era feito dessa forma e a igreja estava crescendo, estava sendo abençoada de uma maneira maravilhosa, de uma maneira muito grande. Bom, então, como nós vemos, eles venderam, eles pegaram o seu terreno e venderam, e deram uma parte apenas, divulgando, no entanto, que tais como Barnabé, né, teriam doado tudo para a igreja. O erro esteve simplesmente nessa mentira. Eles não foram castigados pelo fato de darem menos do que dera Barnabé, mas sim por desejarem receber a mesma fama do outro mentirosamente. Esse evento que estamos comentando, ele vai se tornar notório para a Igreja de Cristo em seu início, pela consequência dramática que se verificou e pelos ensinamentos que isso trouxe para toda a comunidade que formava a igreja em Jerusalém. Isso trouxe um abalo, e nós vamos ver um texto logo abaixo, e isso trouxe temor à igreja, né? Caiu um temor de Deus sobre a igreja devido a esse fato, que debaixo da graça não era mais lei, não era a olho por olho, dente por dente, alma que pecar essa morre, não. Toda a igreja estava debaixo da graça do Senhor, e debaixo dessa graça de Deus, Ananias e Safira foram castigados, né? Morreram, literalmente morreram ali aos pés dos apóstolos. Então, nós podemos, como isso se verificou pelos ensinamentos que trouxe para toda a comunidade, a igreja de Jerusalém, pode então ficar a indagação do porquê de tal castigo a ambos. Ananias, o primeiro a mentir, é fulminado mortalmente. O mesmo acontecendo a Safira pouco depois, porque ela veio e também ela mentiu como seu marido e ela foi fulminada. Deus a matou ali aos pés dos apóstolos. Será que comparando tal atitude do casal com outros pecados cometidos por personagens bíblicos, que não tiveram nenhuma paga idêntica, este não seria bem menos merecedor de tal castigo? Precisamos lembrar, amados, no entanto, do fator pedagógico da revelação bíblica. Tudo no plano de Deus tem uma razão objetiva e positiva. Embora aos nossos olhos humanos, algumas vezes não entendamos assim. O início da Igreja de Cristo estava carreando para uma série de procedimentos e atitudes que precisavam ser devidamente aprendidos pela comunidade, evitando assim os desvios e descaminhos pelos quais os homens se insinuam quando não claramente orientados. Daí a triste consequência advinda ao casal. A igreja precisava reconhecer que com Deus não se brinca, não se mente para ele. Escrito aos Hebreus nos diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz ainda: de Deus não se zomba, não se escarnece. Tudo o que o homem planta, ele vai colher. A história dele serviu para ensinar a igreja de ontem e, é claro, de hoje, que aquilo que damos a Deus deve ser algo tratado apenas entre nós e Ele, o Senhor. Antes ouvimos muito a expressão por parte dos líderes da igreja: a igreja é do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, hoje ouvimos: a igreja é minha. Eu fundei, eu construí, eu dei meu suor. Aqui, quem não estiver satisfeito, procure outra igreja. E se quiser permanecer no grupo, tem de fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso, né? De alguns pastores dizer assim, tão arbitrariamente: a igreja é minha, foi eu que construí, né? O rebanho é meu. Não, 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 não. Absolutamente. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Tempos difíceis de hoje, amado. Precisamos pedir a Deus um espírito desprendido tal para contribuir para a causa do reino sem pensar em reconhecimento ou retribuição. Temos que pedir ao Senhor para que em nossos corações
possamos ter aquele amor altruísta que Jesus tinha. Amor altruísta, fazer o bem sem desejar nada em troca. Simplesmente servir, servir ao reino, servir ao próximo, servir aos irmãos, servir à igreja, sem desejar absolutamente nada em troca. Nós precisamos ter isso em nossos corações e precisamos reconhecer que a igreja é do Senhor, o rebanho é do Senhor. Eu simplesmente sou um embaixador de Cristo. Ele me confiou essa responsabilidade, ele me deu essa responsabilidade, ele me deu essa autoridade, ele me chamou no ventre da minha mãe para que eu pudesse arrebanhar o seu rebanho, cuidar do seu rebanho, cuidar do rebanho do Senhor, sarar as feridas. É isso que o pastor tem que fazer, e não arbitrariamente, como muitos fazem aí, dizer: essa igreja é minha, esse rebanho é meu. Nada, nada, nada nosso. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. As ovelhas é do Senhor. Está sobre a minha responsabilidade, sobre a sua responsabilidade como líder, sobre as responsabilidades daqueles que são líderes, de cuidar do rebanho do Senhor. Pastorear as ovelhas do Senhor. Diz a Bíblia, em Atos capítulo 5, versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Leia a mensagem escrita, ouça o vídeo, ela vai abençoar grandemente a sua vida. Lembre-se, não cometa os mesmos erros que Ananias e Safira cometeram. Tenha um amor altruísta e viva uma vida cristocêntrica, Cristo no centro da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Com amor, seu servo, pastor Ebenezer, pastor Eber Reis. É um prazer ter trazido essa mensagem ao teu coração, que você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Quero ainda orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a tua igreja na face da terra, o teu rebanho que o Senhor confiaste a nós, pastores, a todos os líderes espalhados pela face da terra, para cuidar do teu rebanho. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, essas ovelhas que estão me ouvindo, essas pessoas que estão me ouvindo. Cuida delas, abençoe suas vidas, cura e sara todas as suas feridas, em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça, que as tuas misericórdias e que teu amor esteja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu oro. Amém. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha acompanhado toda a série, né, desde o primeiro até agora o 11º, né, que nós falamos. Deus poderia ter impedido que a Ananias e Safira viessem a ser mortos. E agora vamos falar do 12º, transformados pela aprovação, porções diárias para a sua vida. O 12º é o último tópico dessa nossa série de estudos aqui ministrados, escritos para vocês. Esse é o único vídeo que eu estou fazendo, porque eu achei importante poder fazer essa gravação sobre esse vídeo, sobre a vida de Ananias e Safira. Eu espero que você tenha aprendido. Eu espero que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, é o desejo do meu coração. Amém.